A Venezuela promoveu ontem um plebiscito perguntando ao povo da Venezuela, com muita propaganda, muita indução, se o povo da Venezuela concordava que a Venezuela devia tomar de volta a região de, eu tenho aqui todos os dados, a região como é que chama? Essequibo. Essequibo, que é hoje território da Guiana. E, como a gente sabia, deu 95% sim. Então o povo acabou de dizer ao ditador Nicolás Maduro, que só quem gosta dele é o Lula e o PT, não é? Que ele tem agora vamos dizer, uma carta branca do povo venezuelano para reclamar o território de Essequibo, que é um território muito rico, tem ouro, tem minério de todo tipo, que é um território ali na Amazônia. Mas mais dramaticamente rico é a descoberta recente de petróleo, muito petróleo, por uma mega corporação de petróleo norte-americana. Olha o vespeiro que nós estamos ali arrumando para a nossa vizinhança, a ExxonMobil. Então a ExxonMobil é uma das campeãs, e lá nos Estados Unidos não é o governo que manda nas petroleiras, é as petroleiras que mandam nos seus governos. Já foram a guerra no Irã, já foram a guerra no Kuwait, já foram, enfim, todo esse rolo, essa confusão, é tudo petróleo. Tudo petróleo. Apoiam ditaduras ou são democratas, liberais no canto, mas é tudo atrás de petróleo. Apoiaram a Líbia, já destruíram a Líbia, já apoiaram a ditadura no Egito, já destruíram a ditadura no Egito, e as mudanças é sempre petróleo. Eu já disse hoje que boa parte do isolamento político da Venezuela e da exacerbação, da radicalização interna é petróleo e o mercado norte-americano. Pois bem, essa região de Essequibo, ela fica, se você se lembrar do mapa ali, lindeira a Roraima. Então está o mar aqui em cima, que é a Guiana, né? Está Roraima aqui embaixo e a Venezuela aqui embaixo. Qual é o problema? O problema é que essa região de Essequibo é inacessível por cima, a não ser que os venezuelanos, numa ação militar, que a gente tem que dizer que não aceitamos, não concordamos, não é, na nossa região, com toda clareza, não pode ter dubiedade, amizade do PT com a Venezuela, trata-se do interesse estratégico do Brasil. Então nós temos que dizer concretamente. Então, se eles não vão entrar pela floresta, porque esse tipo de guerra é uma guerra necessariamente de ocupação. Então não adianta bombardear com avião, com míssil de longe, porque só vai se efetivar o objetivo da guerra se a infantaria, que é a força terrestre, ocupar essa região. Por cima não entra porque é floresta amazônica fechada. Não passa ali nem um jumento, que dirá uma tropa com anfíbios, etc, etc. O único lugar que está desmatado, que poderia eventualmente a Venezuela acessar por terra, com força terrestre, com infantaria, atravessa o território brasileiro. Nós temos que dizer alto e bom som, e o Lula não disse ainda com toda clareza, que não aceitamos. Não aceitamos, ponto final. O porém, quando você fala internacionalmente numa coisa não aceito, você tem que ter efetividade. É para isso que servem as Forças Armadas. Eu lamento muito dizer, vivo falando sobre isso, hoje a Venezuela está muito melhor apetrechada, muito melhor equipada, muito mais modernamente estruturada para um conflito bélico do que as Forças Armadas brasileiras na região. De tanto descuido, de tanta incompetência, de tanta corrupção, de tanta politicagem, essa é a lamentável verdade. O maior país da região tem forças armadas na área menos equipadas. Por quê? Porque a Venezuela, para superar o isolamento desse antagonismo violento dos americanos, a Venezuela acertou-se com chineses e com russos. Estão lá dentro da Venezuela consultores, estrutura de inteligência, equipamentos sofisticados, inclusive mísseis que podem alcançar Manaus. A Venezuela possui por cessão da China e da Rússia. Então, repare, se eles forem por cima, só pode ir pela água. Sabe quem está na água? A ExxonMobil. E é contra isso, petróleo, que o Maduro está inventando. Então, ele não é louco? Não, ele não é louco. É a velha tática dos ditadores em crise de criar condição de excitar a opinião pública doméstica, criando um inimigo externo. Foi assim, por exemplo, com a ditadura sangrenta e fascista da Argentina, em 82, na Guerra das Malvinas. Claro que o bom direito diz que as Malvinas são da Argentina, está ali na cara da plataforma continental, mas são dominadas desde 1833 pelos britânicos. E a Argentina foi fazer uma aventura
completamente despreparado, e os ingleses vieram com casca e tudo e humilharam a Argentina. Mas durante muito tempo, ou pouco tempo, durante algum tempo, durante a Guerra das Malvinas, as multidões que estavam hostis ao governo, já a ditadura se acabando, ocuparam as ruas de Buenos Aires e de outras províncias com enormes manifestações patrióticas em defesa da Argentina acossada por um inimigo externo. A mesma coisa agora esse Netanyahu, fascista, cai não cai no governo de Israel, e aí inventou, hoje todo mundo sabe, a minha newsletter anunciou assim como esquisitice. Como é que um movimento do Hamas, que matou 1.400 pessoas em menos de 10 horas, ocupou 22 cidades de Israel, não sabia de nada no serviço de inteligência de Israel? Era muito improvável. Pois bem, essa semana o New York Times publicou que as autoridades de Israel, sim, sabiam dos planos do Hamas e, talvez, evidentemente, não sabiam da data, mas sabiam de todos os planos e deixaram acontecer. Por qual razão? Netanyahu, na mesma hora, arrumou um inimigo externo, provocou uma coesão interna nacional, formou um governo de coalizão, ninguém mais pode dizer um pio das canalices do senhor Netanyahu, não é um fascista corrupto, que é o governante eterno de Israel. E vamos esperar acabar a guerra, porque senão é traição da pátria, dizem esses canalhas que estão fazendo. É exatamente isso que o Maduro está fazendo agora com essa confusão. Duvido que ele leve a última consequência, mas se ele levar, o Brasil tem que entrar muito duro, muito forte, não tolerando essa invasão. Bom direito, fumaça há, porque a Venezuela, quando ficou independente da França, da Espanha, em 1811, essa área veio junto. Então era dos espanhóis e essa área de Essequibo veio junto na independência. A Venezuela nunca ocupou, desde 1811, nunca fez muita presença, muita ostensividade, sempre deixou aquilo ali meio coisa. Os ingleses começaram a comprar, primeiro dos holandeses, terras, e foram avançando, inventaram lá uma tal de linha, não sei bem pronunciar o nome, que é um nome meio em alemão, e fizeram essa linha e tomaram para si essa coisa. A Venezuela reclama a vida inteira, mas aceitou até agora a mediação internacional. E em 1899, uma mediação feita em Paris decretou o direito da Inglaterra a essas terras. A Venezuela se insurgiu, disse que aquilo foi fraude, tem todos os conteúdos de fraude. O fato é que, com aquela arbitragem em favor da Inglaterra, a Inglaterra tomou conta da terra e ninguém mais disse nada mais agressivamente. O assunto foi para a ONU e não resolve nada. A ONU está desmoralizada como nunca aconteceu desde a sua fundação lá no longínquo ano de 1945-46, como consequência da nova ordem internacional nascida da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, agora, em 1966, a Guiana ficou independente da Inglaterra. E os ingleses, para vocês verem como é a amoralidade das relações internacionais, reconheceram em Genebra que essas terras de fato pertencem à Venezuela. Está aí o rolo. Então, os ingleses, em 1966, reconhecem o direito da Venezuela a essas terras, mas só depois que saíram e deixaram a Guiana lá. E o Maduro só esquenta o assunto por essas duas razões. Primeira, inventar o inimigo externo para tentar se salvar da derrota provável que acontecerá em eleições que se espera aconteçam com observação internacional, validadas, em que os opositores possam participar, porque ele baniu todo mundo de participar. Está que nem fazendo o Camilo Santana aqui no Ceará, ele quer tirar todo mundo aqui de qualquer possibilidade de participar do jogo democrático, que é essencial. A população só tem valor se houver uma disputa, boas ideias de um lado, boas ideias de outro, e o povo soberanamente escolhe este ou aquele, não é, que lhe parecer melhor a cada eleição. A outra razão, petróleo. Agora, a parada, o buraco aqui é mais embaixo. Não há a menor chance da Venezuela avançar sobre os ativos que a ExxonMobil conseguiu ali, naquela plataforma continental, petróleo muito abundante, já foi o país que mais explodiu o crescimento do PIB no mundo, foi a Guiana. Por causa disso, os americanos não vão ficar fora disso.